1,4 milhão de apostadores desenvolveu transtornos de jogo com prejuízos pessoais, sociais ou financeiros. Se o jogo pode viciar e trazer problemas tão sérios, como limitar o acesso e oferecer o tratamento a quem precisa? Quem vai responder tudo isso para a gente é Larissa Essia, psicóloga especialista em saúde mental, que já está conectado com a gente aqui no TH Mais Cidade. Larissa, bom dia, prazer recebê-la aqui para falarmos ainda mais sobre esse assunto tão preocupante, sobre o qual as pessoas não têm a devida potência para superar, né? Que é o vício. A gente sabe que vício cria um hábito e se instala na pessoa e é complicado dar a volta por cima. O que a gente percebe hoje em relação aos jogos online, você acha que estamos vivendo já um problema de saúde pública no Brasil por conta disso? Bom dia, Borda. É um prazer estar aqui novamente. Muito obrigada, né, pelo convite. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Tema super importante para a gente abordar aqui, né, e continuar abordando. Respondendo já inicialmente, assim, a pergunta, sim, né, nós já temos um problema de saúde mental e saúde pública instalado. E é muito triste que a gente ainda não tenha políticas públicas, né, pensadas para isso, né? Isso ainda está em desenvolvimento. Essa questão não foi priorizada, né, pelo nosso governo quando eles decidiram liberar as famosas bets. Então a gente está, como sempre, correndo aí na contramão e não junto, né? Quando a gente pensa numa liberação de jogos, a gente precisa pensar, como eu já falei aqui da outra participação, né? Os outros países, os países que têm essas liberações, eles trabalham isso concomitantemente. Então, a saúde pública é pensada nesse contexto, porque não existe jogo responsável. Quando a gente pensa em vício, né, a gente precisa pensar que isso vai criar um vício, isso vai criar uma demanda para atendimento em saúde, com certeza. Então, isso é algo que ainda está muito precário aqui no nosso país e não foi priorizado, né, lá atrás. Isso não são palavras minhas, né, é do próprio Laranjeiras, né, que ele participou, né, dessas reuniões quando foram pensadas nessas liberações lá atrás. E ele é quem está à frente, né, desses estudos lá em São Paulo, da Unifesp, e de frente aí com o Diretório de Saúde Mental de Álcool, Drogas e Vícios. Ô Larissa, a gente sabe que as pessoas não têm a devida autonomia quando se trata de um vício, ou seja, o ser humano perde para esse desafio. Será que não seria de parte do Estado brasileiro criar essas travas? Porque quem ganha dinheiro com isso são essas empresas de apostas. Ficam para os apostadores o prejuízo, o vício, todo esse transtorno, situações que depois vão recair no próprio serviço público. Então, é uma dinâmica que gera para o Estado brasileiro, por fim, dois prejuízos. O prejuízo financeiro para tratar essas pessoas e o prejuízo de saúde, prejuízo social. Com certeza, né, Borda? Com certeza, né? Quando eu falo em criar políticas públicas associadas a essa liberação, é sobre isso. É pensando no impacto, né, que a liberação desses jogos eles têm na nossa sociedade, né, na saúde, como isso vai impactar. Quando a gente pensa em como isso está sendo veiculado, se a gente entrar na internet, por exemplo, né, eu entro lá até algumas, né, redes sociais que a gente vê ali, traz uma informação, uma notícia, alguma coisa, você rola ali as imagens, muitas vezes o último é de uma casa de aposta, né? Se você vai assistir um jogo de futebol, tenho visto, né, já há muito tempo, até antes das liberações, né? Tem 4 ou 5 casas aí de apostas que são colocadas ali, né? Então, já nesse meio que já tem apostadores. Então, é algo muito preocupante. E aproveitando o espaço aqui, né, eu gostaria de salientar, não existe jogo responsável, é uma dinâmica muito delicada quando a gente pensa até em aspectos neurobiológicos do que aquilo vai se desenvolvendo dentro de nós, de como o nosso cérebro, nosso sistema nervoso central vai interagindo com aquilo, como se criam os vícios. Então, não adianta dizer, eu vou ali fazer uma aposta e eu vou ficar refém, não vou ficar refém disso, eu consigo sair. Na verdade, você não sabe.
né? Porque aí tem outras situações que vão acontecendo na vida que talvez levem essas pessoas a ficar ali no vício, né? Tem um dado interessante aí que vem sendo veiculado, que é sobre as faixas etárias. Então, a faixa etária de adolescentes, né, e jovens até 20 anos, 20 e poucos anos, eles não têm uma capacidade maturacional, né, quando a gente pensa em termos de desenvolvimento, de saber pensar no passado, presente e futuro, por exemplo. Eles vivem muito o presente. Então, eu vou fazer isso agora e eles não pensam no que aquilo pode gerar. Então, o impacto nessa faixa etária é muito maior, porque eles ficam muito mais suscetíveis a desenvolverem esse vício. E aí tem uma questão que é um looping, né? Se a gente for parar para pensar, eu apostei lá, vamos supor, R$ 10. Eu perdi os R$ 10. Eu vou tentar mais uma vez, porque eu vou entender que eu tenho chances de ganhar aquilo. Ou eu não me conformo pela perda e vou tentar de novo. Ou eu tenho R$ 10, apostei 5, ganhei 7. Ah, eu vou continuar apostando aqui. Perdi o 7, vou continuar apostando, porque eu já ganhei. Eu tenho a falsa, né, sensação de que em algum momento eu vou ganhar. E aí eu entro nesse looping, né, de emoções e aquilo vai me instigando a continuar ali apostando. Então, mais ou menos dentro dessa dinâmica é que vai se desenvolvendo essa questão tão perigosa. Por isso não existe jogo responsável, porque na verdade a gente não sabe como a gente vai interagir com aquilo, né? É muito delicado você dizer, você pode entrar e apostar, porque você não vai desenvolver esse vício. Na verdade, a gente não tem certeza, né? A gente não sabe ali como vai ser aquilo para mim. Talvez aquilo, eu vou aprender que aquilo me instiga, eu vou aprender que eu vou ficar refém daquilo, eu vou entender que aquilo para mim vai ser prazeroso. E aí a gente vê, né, sequências desastrosas aí que chegam dia a dia, a demanda crescente nos consultórios e na rede mesmo, né, pública de atendimento do SUS que vem crescendo, e não só nessa esfera, né, esferas criminais também, por conta de toda a desestruturação que isso vem causando nas famílias. Ô Larissa, agora uma questão para a gente fechar aqui. É possível reverter esse vício? Existem tratamentos seguros que devolvem aquela vida que a pessoa perdeu por conta dessas apostas viciantes? É possível um tratamento, né, Borda? Eu acho que cura, quando a gente fala sobre vícios, né, eu penso que existe um dia após o outro, quando a gente fala em vício, porque já despertou algo ali, né? Quando a gente ouve especialistas, né, que tem muito mais conhecimento até do que eu em área de vícios, né? Tenho grandes amigos que trabalham com dependência química, a gente fala sobre sobriedade e a gente pensa em um dia após o outro. Então, eu penso que cura é algo que eu acho que não é bem por aí, mas a gente precisa pensar num dia após o outro e a pessoa conseguir viver em sobriedade, lutando contra esse vício que foi despertado. Então, uma vez que você adentra esse mundo, eu acho que reverter isso, né? Se eu pensar, eu vou voltar a ser aquela pessoa que eu era antes, eu não acho que isso vai acontecer. Então, especialistas dizem que não é esse o caminho também, mas a gente consegue seguir um tratamento para que a pessoa restabeleça a sua vida, que ela tenha condições de autonomia, que ela possa seguir um caminho aí, trabalhando, tendo suas funções, né, normais de volta para a vida, mas vai ser uma luta constante, eu acho que dia após dia, assim, de acompanhamento. Até porque com a liberação, né, se a gente for pensar numa liberação, isso está aí na sociedade, né? Como a gente pensa num vício de álcool, né? E cigarro, enfim. A pessoa vai lutar contra aquilo sempre, porque ela sempre vai ter aquele estímulo visível. Ela sempre vai ter aquilo acessível. E aí é uma luta dela contra ela, para ela não chegar até isso. Não sei Agora a se ficou muito família. claro, mas é algo nesse sentido, sabe? Eu acho que é uma luta diária e, de acordo com especialistas, amigos e do que eu tenho conhecimento, é essa luta diária para ficar longe. Ô Larissa, a família é muito importante nesse caso para a gente fechar, porque normalmente quem está submetido a uma situação de vício não consegue ter esse reconhecimento, a pessoa não identifica que ela está viciada. Nesse caso, a família é estratégica para acolher e para fortalecer a luta de superação? Muito, muito. Eu até ia te pedir licença para a gente falar sobre isso, porque
Hoje os jogos são nos celulares, então às vezes você está vendo com o familiar, ele está disperso ali, você está no encontro, aquela pessoa está sempre no celular, ou ela começa a ter um comportamento, por exemplo, de pedir Pix para os parentes. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, é na família que a gente vai conseguir perceber o que está acontecendo com aquela pessoa, na mudança de comportamento, e aí a família vem para dar esse suporte, para socorrer, para procurar entender o que está acontecendo, para levar essa pessoa para um tratamento. E então é ali que começa essa conscientização do que está disfuncional, né? Para que não chegue em casos como a gente já cansou de ver, de ir para a esfera criminal, da pessoa ter um grande endividamento. Inclusive, ano passado, falando em endividamento, o Banco Central, né, fez um levantamento de PIX para essas casas de aposta e o número é estrondoso. Então, assim, se a gente pensar nisso para a nossa população, a nível de Brasil, a gente tem aí muitas pessoas, muita grande parte da população que está aderindo a isso. E a gente hoje não tem uma estrutura para dar conta dessa demanda. Então, eu sugiro que você fique de olho na tua casa, se você tem algum familiar ali que você está vendo, peraí, tem um comportamento estranho com ele começou a fazer certos, né, pedidos para a família, eu estou entendendo que ele está passando as noites acordado, às vezes vai tendo um comportamento ali que ele entra num ciclo de apostas e não consegue parar. Então, a família é essencial nesse caso para trazer essa abertura, para trabalhar essa conscientização, porque a partir da conscientização é que o paciente vai para o tratamento, né? Muitas vezes é muito difícil a gente conseguir levar sem que a pessoa entenda que aquilo é uma situação que ela precisa de ajuda. Então, esse é outro ponto também importantíssimo, que a gente precisa da ajuda dos familiares. Ok, Larissa, muito obrigado pelas informações. Um excelente dia para você. Até uma próxima ocasião. Eu que agradeço a todos, né? E muito obrigada por poder estar aqui novamente falando sobre esse tema. Borda, bom dia, boa semana. Muito obrigado.